Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gerúndio e infinitivo. Uma questão que confunde bastante os alunos. I enjoy to play ou I enjoy playing? Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão bastante confusa no início para quem inicia a estudar inglês. Quando uma frase tem dois verbos, o segundo verbo vai estar no infinitivo ou no gerúndio? I enjoy to watch ou I enjoy watching? Bom, sobre essa questão nós temos notícias boas e notícias não tão boas. Vamos começar pela notícia não tão boa. A notícia não tão boa é que, na realidade, nós não temos uma regra específica que vai te falar esses verbos são seguidos de gerúndio porque ou por infinitivo por causa Não existe uma regra. Por isso, é muito importante estudar os verbos dentro de um contexto. Porque aí você não somente aprende o verbo, o significado do verbo, mas você aprende como usá-lo. Por isso, a importância de sempre estudar os verbos dentro de um contexto. Porque aí no processo, você aprende já essas duas coisas. A notícia boa é que temos algumas dicas, alguns guias que podem nos orientar no começo. E é sobre essas dicas, esses guias que esse vídeo é sobre. Não é uma regra absoluta, mas sim uma guia para guiar o estudante no início, ok? Vamos começar com os gerúndios. Verbos que expressam um sentimento de gostar, de não gostar, esses verbos geralmente são seguidos por um outro verbo no gerúndio, como por exemplo, like watching football, gostar de assistir futebol. Love going on holiday, gostar de sair de férias. Enjoy playing cards, curtir jogar cartas. Fancy going to the cinema, gostar de ir ao cinema. Adore traveling to foreign countries, adorar viajar para países estrangeiros. Don't mind traveling long distance, não se importar em dirigir distâncias longas. Feel like going out tonight, sentir vontade de sair hoje à noite. Todos esses verbos, eles expressam uma ideia de gostar ou de não gostar de alguma coisa. Vamos a mais uns exemplos. I hate people smoking near me. I hate people smoking near me. Eu odeio pessoas fumando perto de mim. I can't stand waiting for the bus. Eu não aguento esperar por o ônibus. Isso que a gente está vendo aqui não é uma regra. É um guia para vermos o verbo de uma certa forma, para pensar sobre o verbo. Obviamente, por exemplo, existe o verbo prefer, ele pode ser seguido tanto no gerúndio quanto no infinitivo. I prefer going out on Saturdays ou I prefer to go out on Saturdays. E isso não vai mudar o seu significado. Eu prefiro sair aos sábados. Não, todas as duas frases vão ter o mesmo significado. Eu vou deixar uma lista de verbos que são seguidos de outro verbo por gerúndio no meu Instagram. Para quem quiser ter assim uma listinha de verbos, não com todos os verbos, mas com a maioria dos verbos, eu vou deixar uma listinha no meu Instagram, para quem quiser ir lá, ok? Agora vamos falar dos verbos seguidos por outro no infinitivo. Quando um verbo ele mostra um propósito, geralmente está no infinitivo, como por exemplo, I went to Spain to learn Spanish. To learn Spanish, para aprender espanhol, eu fui para a Espanha para aprender espanhol. O motivo de eu ter ido à Espanha foi aprender espanhol. Então, to learn Spanish, porque esse verbo está me mostrando o propósito, o porquê.
Um outro exemplo. I called the internet company to ask for a faster connection. I called the internet company to ask for a faster connection. Eu liguei para a companhia da internet para pedir uma conexão mais rápida. Então, o propósito da minha ligação foi o quê? Pedir uma conexão mais rápida. To ask for a faster connection. Porque o verbo está me mostrando o propósito, ok? Agora, verbos que expressam uma tomada de decisão, verbos que, de uma certa forma, estão ligados a uma tomada de decisão, eles vão ser seguidos por um verbo no infinitivo. Como, por exemplo, he offered to come to our office. Ele se ofereceu de vir ao nosso escritório. Outro exemplo, we refused to meet his demand. We refused to meet his demand. Nós nos recusamos a atender suas demandas. We need to find a better solution. We need to find a better solution. Nós precisamos encontrar uma solução melhor. We planned to look for cheaper companies. We planned to look for cheaper companies. Nós planejamos procurar por companhias, por empresas mais baratas. Todos esses verbos, eles de uma certa forma expressam uma tomada de decisão. Então, eles são seguidos por outro verbo no infinitivo. Uma outra dica de verbos seguidos por infinitivo são verbos que expressam uma intenção, um evento futuro, como por exemplo, I hope to see you soon. I hope to see you soon. Eu espero te ver brevemente. They promise not to tell her. They promise not to tell her. Eles prometeram não dizer a ela. The boss wishes to see you now. O chefe deseja ver você agora. I expect to finish the job early. I expect to finish the job early. Eu espero terminar o trabalho mais cedo. Então, de uma certa maneira, esses verbos expressam uma intenção, um evento futuro. Eu vou colocar uma lista de verbos seguidos por infinitivo no meu Instagram também. Agora, sempre se lembre de estudar os verbos, todos os verbos, dentro de um contexto. Porque dessa maneira você não só aprende o significado do verbo, mas você aprende como usá-lo. Se ele vai ser seguido de proposição, qual é a proposição que ele vai ser seguido por. Então, é uma forma de você entender melhor como funciona a gramática inglesa. Porque você estuda o verbo, mas você estuda como usar esse verbo, não somente o significado dele. Ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira, um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.